comentar os pontos levantados por ele. Primeiro, de que, abre aspas, seria um projeto do governo passado. Realmente, a política pública, uma grande questão hoje na política pública é muitas vezes a falta de continuidade. Esse mal, a gestão do Jonas Donizete não sofre. Nós avaliamos a qualidade e a importância, a relevância da política pública em curso, e a partir daí nós demos prosseguimento, demos continuidade àquilo que, na nossa avaliação técnica, representa um ganho importante para o município, como é o PL 24. Então, o fato de ser um projeto gestado no governo passado, com participação da sociedade através de audiência pública, não desmerece o projeto. Na verdade, o que nós temos é um projeto estratégico. A partir da municipalização do licenciamento ambiental, havia necessidade de fortalecer em lei o instrumento do licenciamento ambiental. Não há superpoderes para a Secretaria, além daqueles que ela já tem. Existe, com o advento da Lei 140, que é a Lei Complementar Federal, o fortalecimento da gestão ambiental municipal. Isso é fato, né? O tema do licenciamento ambiental, ele é constitucional. Então, se há um empoderamento da gestão ambiental e do instrumento do licenciamento ambiental na gestão Jonas Donizete, isso tem que ser comemorado. Tem que ser comemorado porque é um comprometimento com o desenvolvimento sustentável e é o cumprimento da legislação federal, estadual e da previsão constitucional. Então, é um projeto que começou a ser gestado na gestão passada. Quando nós entramos na gestão, ao invés de promovermos todas as mudanças em todos os setores da Secretaria, nós mantivemos as pessoas qualificadas e que estavam demonstrando qualidade na sua atuação nos locais em que elas estavam. Isso é importante. Acrescentar novas pessoas que vêm com a diretriz de uma nova administração, sim, mas sem desconsiderar o bom trabalho que estava sendo feito e que precisava ser continuado. Graças a isso, nasce o licenciamento ambiental online, graças a isso o fortalecimento da legislação, porque houve uma preocupação de manter a atuação técnica dos funcionários de carreira da Prefeitura de Campinas, e isso é positivo. Eu acho que esse empoderamento da gestão ambiental, ela não é um ato da Prefeitura de Campinas, do vereador Paulo Lúfalo, é uma tendência e que se consolidou com a Lei Complementar número 140, e tem previsão constitucional, tem previsão na legislação estadual, federal, então isso deve ser comemorado. O CONDEMA jamais terá papel acessório. Hoje é fato que todo empreendimento aprovado em Campinas é analisado. A reunião da Comissão de Análise de Território do CONDEMA é semanal. Né? Semanal. Mensalmente, o CONDEMA delibera no seu plenário antes de qualquer parecer técnico conclusivo para a emissão de licenças ambientais por parte da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Olha, eu vou dizer que dos municípios que eu conheço a gestão ambiental, dos municípios de grande porte, Campinas é uma das cidades que tem, e a atual gestão tem orientação do prefeito Jonas Donizete para continuar nesse sentido, um respeito muito profundo pelo controle social do CONDEMA. Isso está demonstrado. Quando a legislação, a nova legislação, acrescenta alguma atribuição ao CONDEMA, não está revogando a legislação do CONDEMA. A lei do CONDEMA permanece em vigor, estabelecendo todas as suas atribuições, inclusive as que têm previsão na legislação superior. Então, não vejo nenhuma possibilidade do CONDEMA ter um papel acessório. Aliás, o que tem acontecido é exatamente o inverso. Mesmo no licenciamento online, os conselheiros do CONDEMA,
assim que a gente evoluir para isso, nós estamos em fase inicial de testes, eles terão uma possibilidade de ter uma senha, secretário-maior, uma senha. O controle social vindo para o mundo digital. Controle social na sua mais ampla transparência, porque, como prevê a lei, no seu artigo 25, a Secretaria envia toda a listagem de qualquer pedido de licença e todos os processos que o CONDEMA chama para se manifestar, ele se manifestará, continuará se manifestando. O que está havendo é um processo de fortalecimento. O que não pode haver, vereador Paulo Búfalo, é o CONDEMA, muitas vezes, desvirtuando o seu papel da legislação, avançar no sentido de fazer uma espécie de atuação político-partidária, uma espécie de terceiro turno, e com manifestações, muitas vezes, sobre assuntos que, evidentemente, são a instrumentalização política de um conselho. Eu faço aqui, por exemplo, um registro. Quando houve a justa movimentação da sociedade na questão do passe livre, o CONDEMA, através do presidente Rafael Moya, pautou a discussão do preço da passagem. Então, o Conselho de Meio Ambiente vai discutir todos os assuntos pertinentes ao licenciamento ambiental, aos impactos ambientais, e isso será um crescente de fortalecimento, não de fragilização. E, por último, incentivos aos aspectos da sustentabilidade. É claro que o regulamento vai definir esses aspectos, mas é possível, vereador, e é perfeitamente defensável, que o poder público trate os desiguais desigualmente, projetos que têm critérios de sustentabilidade muito claros, que passam por um checklist de vários itens de sustentabilidade, por exemplo, reuso de água, por exemplo, captação de energia solar, por exemplo, a destinação, utilização de métodos construtivos menos impactantes, é perfeitamente defensável, vereador André Vanzuli, que esses processos sejam tratados de forma diferente. Com critérios de sustentabilidade, é possível agilizar a aprovação desses projetos, porque eles são um exemplo a ser seguido por todos os demais. Que todos os processos incorporem cada vez mais todos os projetos os critérios de sustentabilidade, para que a gente possa ter realmente ganhos para a cidade. Então, o que a gente está dizendo é que é possível incentivar com valores diferenciados de preços públicos do licenciamento, incentivar com a separação da análise, agilizando as análises, quando tem critérios de sustentabilidade, e aí essa previsão vai ser regulamentada na legislação. Não dá para esclarecer tudo na lei, na regulamentação da lei, através de decreto. Então, esses eram os comentários que eu gostaria de fazer, agradecendo as observações. Eu agradeço, secretário Rogério. Eu antes de passar a palavra... Senhor presidente, eu gostaria de poder fazer 3 referências aqui. Não, senhor, será dado a palavra. Eu posso passar para que o secretário Mário Orlando possa fazer uma consideração sobre, acho que uma abordagem do senhor. Depois volto a palavra ao vereador Paulo Búfalo. Eu quero registrar, então, a presença do vereador Zé Carlos e, tão logo o vereador Paulo Búfalo faça os questionamentos, o vereador André Vanzuli se utilizar o microfone. Bom dia a todos. Vereador Paulo Búfalo, na sua pessoa, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes, ao meu companheiro de governo, Rogério Menezes, a doutora Andréa Strucker, e as pessoas que hoje dão o seu tempo para debater, se interar das questões relativas ao licenciamento que aborda a legislação aqui apresentada pelo Poder Executivo Municipal. Eu queria fazer uma breve introdução ao que eu vou falar. Eu nasci num mundo que tinha uma configuração
de ordenamento jurídico bastante clara e estável, e que passa por profundas e intensas transformações. Se eu voltar para o século XIX, nós vamos entender melhor o que eu quero dizer. No momento do Império Napoleônico surge o primeiro Código Comercial da história da humanidade. E ali trabalhava-se com o Código Civil, Código Penal, leis penais e leis civis. A lei civil originada lá no Império Romano. Então a estabilidade dessa estrutura jurídica é bem ostensiva. No Brasil, nós vamos ter a introdução do Código Comercial na metade do século XIX. É o segundo país no planeta a adotar essa novidade no campo jurídico, que é o Código Comercial. Nossa legislação mais antiga em vigor, em vigor há mais de 150 anos. Ali por volta da década de 40, a consolidação das leis do trabalho trazem uma transformação muito grande, porque até então o direito tratava das questões econômicas, das questões patrimoniais e das relações entre pessoas, mas com a ênfase na questão patrimonial e na questão econômica, e passa pela questão da punição nas transgressões, na violação contra a pessoa e contra o patrimônio. Basicamente isso. E a CLT é uma legislação de natureza essencialmente social, que faz uma introdução transformadora, que se constitui num ramo do direito aqui para nós. Nas últimas décadas, nós temos a introdução das questões ambientais. Temos também, mais recentemente ainda, as questões tecnológicas. A legislação vai se decantar ao longo do tempo. Ela vai ser produzida com o maior grau de harmonia possível em cada momento e vai viver a tensão dos interesses que ela venha a afetar ou potencialmente possa afetar. Os nossos técnicos fizeram uma avaliação do projeto de lei apresentado pelo governo anterior e identificaram a qualidade estrutural do projeto. É possível que ele sofra aqui havia alguma intervenção por emendas que faça com que ele tenha um aprimoramento, que ele venha a ficar mais ajustado, mais aprimorado. O texto propriamente dito, vereador Paulo, me permita, sem o intuito de contraditar, fazer a leitura do artigo 27. Diz assim: o Conselho Municipal, por sinal tem aqui, eu estou vendo aqui, está assim, municipal, tem um excesso aí. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas convocará audiência pública para debater processo de licenciamento ambiental, sempre que julgar necessário, em decisão do plenário, por maioria simples, quando requerido, por organizações não governamentais legalmente constituídas para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção ao meio ambiente e dos recursos naturais em requerimento motivado e fundamentado. Por 50 ou mais cidadãos devidamente identificados em requerimento motivado e fundamentado. Partidos políticos, deputados estaduais, deputados federais e senadores representando o Estado de São Paulo. Organizações sindicais legalmente constituídas que tenham interesse na causa. Inciso 5º, qualquer cidadão condicionado à anuência do pleno do poder. Talvez possa haver algum aprimoramento a ser adotado para que fique ainda mais clara a participação da sociedade civil no controle do licenciamento ambiental e a possibilidade de intervenção nesse processo. Eu não sou um militante ambientalista, mas me considero um homem de bom senso para entender o que tudo isso significa e o que é excessivo nas práticas que já se adotaram como rotineiras e justificadas sempre pelo resultado econômico dessas ações. A qualidade de vida é vir antes. Participei da elaboração do programa de governo do prefeito Jonas Donizete, e ali foi estabelecida uma ordem uma ordem em que as coisas devem acontecer, né? A questão ambiental, o ser humano por princípio e
por destino da ação governamental, e aí então as questões que são de natureza do desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Mas a premissa fundamental, a ambientalista. Então, não há pretensão do governo, ao adotar o projeto do governo anterior, de aproveitar qualquer viés de superpoder ou de exagero nas competências da secretaria para diminuir a interferência e a ação da sociedade civil. Não é ânimo nem disposição desse governo praticar tal ato. E as disposições contidas na lei, parecem, trazem com clareza a perspectiva de amplos setores da sociedade poderem intervir a qualquer tempo, sem contar os outros momentos, como o secretário Rogério Menezes já enfatizou aqui, a exposição na rede mundial de computadores, a obrigatoriedade da tramitação pelo CONDEMA antes de qualquer manifestação final da Secretaria quanto ao licenciamento ambiental. Então, seria bastante útil ser mais clara a sua reclamação de falta de participação do CONDEMA, para entendermos de que forma isto poderia ser aprimorado. E me parece que está amplamente resguardada na legislação. Mas o que me parece pode não ser, na verdade, a realidade para o senhor. Eu gostaria melhor de esclarecer esse aspecto de como é que isto não contempla a fiscalização e acompanhamento da sociedade civil.